Olá, bom dia, meu irmão. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo nessa manhã de domingo, na nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da IBNC, né? Igreja Batista Nacional do Cajuru, para quem não nos conhece. Estamos numa aula, como falei, da Escola Bíblica Dominical para adultos. Tá aí um café saboroso. Espero que você esteja bem nessa manhã. Convido a todos aí para se acomodarem no sofá, na cama, enfim, onde você estiver. Arrume bem direitinho o seu aparelho de TV, o celular, tablet, quem sabe. E vamos começar. Que hoje a lição está bem bacana mesmo. Vamos precisar bastante atenção, tá? E vamos aqui dar início. Bom, aqui nós temos o quê? Nós temos toda a programação da Escola Bíblica Dominical, onde você pode apontar seu celular para o QR Code e você vai ter acesso a toda a programação de toda a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nacional do Cajuru. Bom, para ter acesso a essa aula, que volto a dizer, está muito bacana mesmo, fique atento, nós vamos falar muito aí de história, né? E é preciso uma atenção bem especial, tá? E também está bacana para você ter acesso à aula, né? Então aponte o teu celular também com o QR Code e tenha acesso a essa aula de hoje, de agora. Qual será a nossa aula? Bom, nós estamos no livro de Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. É um livro, são dois livros, né? Não é um livro, são dois livros de uma história extremamente motivadora, muito bacana, muito envolvente, né? E que nos edifica muito. Para darmos início à nossa quinta lição, nós estamos na lição de número 5 e vamos falar sobre a hostilidade do inimigo. Ok? Então, por favor, me acompanhe numa oração para que tenhamos todo o discernimento do Espírito Santo e para que não possamos ser, já que nós estamos falando de inimigo, né, atrapalhado pelo inimigo aí com pensamentos ou distrações. Amém? Então, amado e querido Deus, nós te louvamos por esse domingo maravilhoso. Somos gratos, Senhor, porque muitos são os interessados pelos seus ensinamentos, Pai. Glórias te damos, ó Pai, para a nossa igreja, Batista Nacional do Cajuru. Glórias te damos nosso pastor Marcos, sua família, nossas lideranças, outros pastores, cada membro que está conosco aqui, em cada escola bíblica dominical, Senhor, peço que abençoe com bastante discernimento e inteligência, Pai. Deus, dependemos totalmente do Teu Espírito Santo, Senhor. Que toda força contrária que se opor contra nós, que caia por terra agora em nome de Jesus e que só venha do Teu ensinamento, do Teu discernimento, que vem do Espírito Santo. Usa-me, Senhor, como canal aqui e que tenhamos um tempo precioso na Sua presença de bastante ensino. Glórias te damos, Jesus Cristo. Amém. Maravilha? Muito bom, meus irmãos. Vamos então começar. Como falei, a lição está bem bacana, mas ela é bem densa, né? Vamos falar de vários assuntos aqui, muitas datas e nomes de reis. Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, aonde é que nossa lição vai nos pautar, né? No texto básico, nós vamos estar estudando Esdras de 4 a capítulo do capítulo 4, do versículo 1 ao 24, tá? Nosso texto devocional está lá em Tiago, do 2 a 18, e no Salmo 3, tá? E o versículo-chave está em 1 Coríntios, do 15, 58, e diz o seguinte: sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão. E o alvo da lição: animar os membros a enfrentar as aprovações com determinação e coragem e incentivar cada um com o senso de responsabilidade pessoal para o serviço de Deus. Tá aí, então dentro desse contexto que nós vamos assistir, nós vamos ver toda essa situação e vamos entender um pouco por que enfrentamos aprovações, né, dentro da história de Esdras e Neemias. E como eles foram corajosos, como foram determinados,
mediante a um contexto bastante conflituoso. Tranquilo? Próximo slide aqui. Bom, um pouco de história. O que nós vamos ver aqui? E aí eu presto atenção dos irmãos com relação a esse período, para que a gente possa nos localizar no tempo. Eu não sei você, mas eu preciso muito dessa situação de infográficos, né? De imagens, para eu me situar no tempo. Então, aqui, um pouquinho, para a gente ter uma noção de qual período nós estamos falando. Então, partindo da tese que, antes de Cristo, o mundo aconteceu há 4, 5 mil anos atrás, não vem o caso, né? Não é preciso. Então, nós temos aqui mais ou menos 2343 o dilúvio, 1445 o êxodo, daí vem Davi no ano 1000, Davi e Salomão, e aí começa o exílio babilônico, ali, que é a invasão em Jerusalém, que aconteceu em 605. Tá? Esse exílio durou 70 anos, né? Até que fossem libertados pelos babilônicos. Tem toda uma história em cima disso, e é justamente isso que nós vamos estar explorando, justamente para a gente ficar bem a par do que aconteceu, a época. Há muita confusão com relação aos reis, aos decretos. Então, é nisso que nós vamos primeiro nos situar, para que a gente tenha um bom entendimento de que momento nós estamos falando. E aí, o momento que nós vamos falar é mais ou menos aqui em 444, o ano antes de Cristo, que entra aí as figuras de Esdras e Neemias, e aí você vê ali que está bem pertinho ali da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Né? Então está aí um rápido, uma rápida linha do tempo, né? Para que a gente possa ficar situado em que momento que nós estamos falando. Mas vamos continuar. Bom, também para dar uma ideia aos irmãos de onde, né, nós estamos falando, aí ó, a localização geográfica, você vai ver o quê, meu irmão? Vai ver aqui, ó, Mapa Mundi. Perdão, vamos lá. Mapa Mundi, está aqui, ó. Então nós estamos falando do Oriente Médio, né? Que ele fica bem no meio aqui da África toda, da Europa e da China aqui, ó, né? Esse lado é a China, aqui Europa, lá a botinha da Itália, tudo para os irmãos se localizarem, né? Aqui a África, temos aqui em verde, que é a área tão famosa, né? Que até hoje tem conflito, vira e mexe está nas TVs, em jornais, enfim. Então, temos aqui. Aumentando aqui um pouquinho, aqui embaixo, vocês verão, né, onde fica exatamente o que nós estamos falando. Então, temos aqui, bem pequenininho aqui, vamos aumentar depois, vocês podem ver aqui o Líbano, Israel, Jordânia, Síria, Iraque, Arábia Saudita, tudo isso aqui é a formação de hoje. Vamos falar um pouco a respeito desse cantinho aqui, como é que era no tempo de Neemias e Esdras, tá? Bom, para também que os irmãos entendam um pouquinho mais, nós estamos falando aqui de Israel, né? Todo mundo chama de Israel, mas aqui nós vamos ver que tem a turma de cima aqui, que é o Reino do Norte, na época lá de Esdras e Neemias, e temos a turma de baixo, que é aqui o Reino do Sul, né? E a turma do Norte aqui, vocês vão ver também numa linha do tempo, que as 10 tribos se acabaram em dado momento. E ficou aqui o Reino de Judá, que é hoje Israel. Tranquilo? Então, Cisjordânia hoje estaria em território que por muito tempo ficou conhecido como o território samaritano, bem aqui assim. Tranquilo? Bom, aonde que acontece toda a história? Acontece aqui em Judá, aqui na parte de baixo. Tranquilo? Em Jerusalém, que fica aqui assim, né? Olha lá, tá pronto. Tá aqui, né? Mas é na terra do reino de Judá. Bom, vamos compreender um pouquinho também essa história. Na época, como é que era dividido os reinos, né? E nós vamos ver um pouco da importância desses reinos. Lá, então, vocês estão vendo aqui que Judá e Israel bem pequenininho, tá? Aqui a parte de baixo, na época chamavam Israel, a parte de cima, né? Que é ao norte, e Judá aqui embaixo.
Bom, o que tinha de reino grandioso? Não vou me aprofundar tal, em alguns detalhes, vamos dar uma passada, porque tem muito conteúdo hoje. Né? Bom, tinha aqui o Egito, tinha a Síria, tinha o Babilônico e tinha o Medo-Pérsia. Guardem bem esse Medo-Pérsia, que esse reino aqui, ele vai tomar, aqui, vocês estão vendo o cursor? Ele vai tomar toda essa parte aqui, ó. Ele vai tomar o reino da Babilônia, tá? O Medo-Pérsia vai tomar toda a Síria, vai tomar aqui, passar por cima aqui de Israel, Judá, vai tomar parte do Egito, Babilônia, tudo. Vai ser um grande reino. E o Medo-Pérsia tem um peso histórico muito grande na libertação do povo de Israel. Vamos ver por quê. Tá? Deus profetizou através de Isaías, que está em Isaías 44, a chegada de um rei Ciro, o rei Ciro. Vamos ver como é que é. Então, para entendermos um pouco esse negócio de sul-norte. Vamos lá. Um pouquinho além de Davi e Salomão, houve uma divisão do povo de Israel. E aí o povo de Israel se dividiu em 2 para cá, para o sul, e 10 tribos para o norte. Lá pelo ano 723, como os irmãos podem ver aqui, teve fim, né, devido à queda de Samaria, teve fim o reino do norte. Então, acabou as 10 tribos. Muito bem. Daí para frente, virou tudo samaritano. Tá? E o reino do sul, bom, aqui na parte norte, tá? Aqui na parte norte, ficou mais, nós vamos ver mais lá para frente, um momento bem aqui, eles ficaram mais ligados vamos, aqui, ó. Eles ficaram mais ligados ao Medo-Pérsia, né? Os samaritanos estavam mais ligados a esse povo aqui. E aqui no sul, o que aconteceu? Aqui é importante a gente saber. Então, no tempo de Nabucodonosor, houve a invasão de Jerusalém. E o cativeiro babilônico durou cerca de 70 anos até vir Ciro e conquistar a Babilônia. Então, olha aqui, ó. Ciro conquistou a Babilônia. Medo-Pérsia, Ciro é daqui, né? Conquistou a Babilônia. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Com essa conquista, houve, então, todo esse tempo de exílio, e com isso, Ciro libertou, Deus usou Ciro, conforme a profecia de Isaías, lá 44, usou Ciro para dar o primeiro retorno do povo de Israel para Jerusalém. Então, houve a primeira reconstrução, que aí começa o nosso livro de Esdras, como vocês podem ver aqui, que vai do capítulo 1 ao 10. Então, primeira reconstrução. Na ocasião, o governador, vamos assim chamar, mais o sacerdote, era Zorobabel e Josué, ou Jesuá, como alguns falam, tá? Aí também não vou explorar essa situação. Partindo aí, o que houve também? Mais guerras, e aí nós vamos ver ali depois, logo depois com os reis, houve aqui uma guerra com o Ciro e parte de um outro rei lá do Egito. Com isso, o que aconteceu aqui? Né? Houve esse falso Esmédes. Esse camarada aqui, por que é falso? Né? Nós vamos ver que ele interrompeu as obras de Jerusalém. Aqui Ciro disse que podia. Tem uma situação aqui, meus irmãos, da seguinte forma. Tá? Os samaritanos pediram para Zorobabel ajudar a reconstrução. O que aconteceu nesse meio aqui? Vamos lá. Quando os samaritanos pediram para ajudar, Zorobabel, o governador, falou que ele era judeu, falou não convém misturar os povos. Tá? Por quê? Porque ele já tinha tido uma experiência. O povo só foi para o cativeiro porque ele tinha se misturado e tinha ido para a idolatria e não praticava mais culto ao Senhor. Então falou não. Os samaritanos, claro, interessados em Jerusalém, porque ele era comercialmente muito boa, uma situação política, econômica, ficaram bravos e começaram a usar mentiras, intrigas,
para que esse templo não fosse concluído. Inclusive, mandaram até uma cartinha lá. No caso aqui, ó, para esse falso Esmerdes aqui, que nós vamos ver qual que era o nome do rei, não aparece, vocês vão entender por quê, e ele mandou interromper. Depois disso, foram lá e pegaram, mataram esse Esmerdes aqui. Vocês já vão entender toda essa situação. E aí teve uma outra reconstrução, já no tempo de Ageu e Zacarias, né? Retomam com Dário, Dário matou esse Esmerdes aqui, e retoma a obra. Tá? E aqui, no caso, de novo aparece Zorobabel, que acaba inaugurando o templo, certo? Muito bem. Depois dessa época aqui, ó, eu falei para vocês que tinha aqui, só corrigindo, tá, irmão? Falei para vocês que era nesse meio aqui que os samaritanos criaram intriga, não foi, tá? Desculpe. Foi neste meio aqui, ó. Foi neste aqui, ó. Tá? Foi aqui, ok? Então, aqui, quando eles inauguraram o templo, de novo houve uma destruição por causa de guerra. Aqui houve uma intriga e aí pararam as obras, tá? Aí foi aqui parado as obras de novo, sendo retomada com Esdras no tempo do rei Artaxerxes, tá? Então, tá aqui, ó. E depois vai chegar Neemias. Vai ficar mais fácil agora. Quer ver? Vamos lá. Para a gente ficar mais fácil aqui se localizar na linha do tempo lá. Bom, situação. É importante para a boa compreensão do livro de Esdras, em especial de São Machado, notar que descrição apresentada abrange vários reis. Por isso é importante a gente entender um pouco essa situação dos reis. E acontecimentos. Há momentos que um versículo para o outro se passaram vários anos, ali naquela linha do tempo que nós vimos. Nota que a volta do povo de Deus à terra se deu em 2 estágios, com um intervalo de 60 anos. O exílio durou 70, mas entre a entrada do exílio e a reconstrução de Neemias, que foi a última reconstrução, né, no caso ali dos estudos, levou 90 anos. Assim, a estrutura do livro se torna compreensível e interessante. Primeira parte, do 1 ao 6, com Zorobabel, com 50 mil, quando retornaram, e o primeiro ano de Ciro, que derrotou, que teve o Ciro Grande aqui, ó, que vocês vão ver aqui, ó, tá? Em 563. Segunda parte, liderados por Esdras, no 7º ano do rei Artaxerxes. Vamos entender aqui um pouco a questão dos reis. Bom, primeiro aqui, toda a descendência até chegar ao Ciro II, o Grande, tá? Então, toda essa descendência aqui, ó, é importante entender, é persa, é medo-persa. Esse Ciro II, o Grande, ele teve 2 filhos, o Cambises II e o falso Esmerdes, que foi conhecido como também Artaxerxes. Por que falso Esmerdes? Aí que vem a historinha bacana, é uma historinha meio policial. Esse camarada aqui, ó, que vocês estão vendo passar um cursor, um dos filhos de Ciro, matou o irmão, que se chamava Esmerdes. Olha só, este Cambises matou o irmão. Só que existia um camarada que era muito parecido, esse camarada aqui matou o irmão, pegou, escondeu o irmão, ninguém sabia que ele tinha matado o irmão, e todo mundo achou que o irmão tinha sumido, sei lá, devorado por um leão, alguma coisa. E ele quietinho lá. Ele estava lá, longe. Este camarada aqui chegou, né? Porque esse aqui estava em outra, desculpe aí, esse aqui estava em outra cidade, chegou lá no reino, perante Ciro e tudo, e se apresentou como esse Esmerdes, o irmão de Cambises. Por que todo mundo engoliu essa história? Porque, segundo o relato histórico, ele é extremamente parecido com esse camarada. Tá? Muito bem. Esse aqui voltou correndo para ver o que estava acontecendo, porque ele tinha certeza que tinha feito. Não acreditou, achou que o irmão tinha se safado dessa. Tá?
Ciro II também teve uma filha que se chamava Atossa. Atossa casou com Dário I. Este Dário I aqui, o que aconteceu? Ele manjou que isso aqui era um falso, por isso que chamam de falso Esmerdes. Este camarada aqui estragou tudo que o Ciro II fez, porque Ciro II morreu. Consequentemente, esse aqui também morreu porque mataram Cambises II. E quem herdou todo o trono foi o falso Esmerdes. Só que esse aqui tirou toda a autoridade que o Ciro II tinha dado ao povo de Jerusalém, no caso, o Zorobabel, né, para reconstruir Jerusalém. O Dário I começou a desconfiar e sacou que o falso Esmerdes era falso mesmo. Tanto é que esse camarada aqui teve 6 meses de reino. Matou esse aqui, tá? Bom, Dário, então, de novo, libera o povo de Jerusalém para reconstruir Jerusalém, tá? Bom, muito bem. Depois desse casamento, teve Xerxes I e Artaxerxes I, que é aqui que nós vamos, que rola entre esses dois aqui, que a coisa toda acontece, que é o tempo de Esdras e Neemias. Entenderam por que era importante saber um pouco dessa linha do tempo e saber um pouco quem é quem, porque no capítulo 4 a gente vai confundir um pouco. O capítulo 4 de Esdras, ele te leva um pouco, ele se mistura entre o passado e o presente. Inclusive, nós vamos ver por que isso acontece. Tá? Muito bem. Sequência histórica. O que nos interessa? Nos interessa é essa sequência aqui, ó, de cima. Que de Ciro veio para Cambises, que Cambises foi morto por esse falso Esmerdes foi morto por Dário, que Dário que gerou Xerxes I, que gerou Artaxerxes I. Tá? Essa sequência, ela é conhecida como uma teoria tradicional. Por quê? No capítulo 4, tá? No capítulo 4, nós dá a impressão, lendo lá no capítulo 4, quer ver? Até nós vamos, eu peço agora para que os irmãos peguem a Bíblia e para ficar mais fácil o entendimento, nós vamos ver o capítulo 4, tá? Que dá toda essa confusão aí, que é o que o capítulo 4? Aqui, ó. Vou voltar aqui. Capítulo 4 é o texto básico nosso, Esdras do 1 a 24. Então, vejam só. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de família. Vamos lá. Zorobabel. Ó, primeiro retorno. Nós estamos aqui. Tá? Olha só. E com os chefes de família, falaram com os chefes dele, e lhe propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós buscamos também cultuar a vosso Deus e temos oferecido sacrifício a ele os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Então, olha lá que eu falei para você, tá? Pulamos aqui, ó. Os samaritanos oferecendo ajuda. Daí segue ali, ó, contudo, Zorobabel, Jesuá e os outros líderes das famílias de Israel responderam que não era bom misturar, né? E nós continuaremos a edificá-lo com nossas força, exatamente como ordenou o Ciro, rei da Pérsia. Olha onde está Ciro aqui, ó. Olha onde está o Zorobabel. Então, pelo texto, nós estamos falando dessa situação. A situação do samaritano chegar, então, aqui, ó, deixando bem claro, até eu, né, fiz um pouquinho de confusão aí, tá? Deixando bem claro, essa conversa aqui de Esdras tá aqui, ó, né? Tá no capítulo 4, o versículo que está falando é aqui.
Então, os povos da região mudaram o ano e passaram a desencorajar, né, os obreiros de Judá e os intimidaram, subornaram e por aí vai. Daí acaba ali, ó, no capítulo 5. E persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro. Até quando foi o reinado de Ciro? Até 530. Tá? Então, voltamos aqui. Até o reinado de Dário. Opa! Até quando foi o reinado de Dário? Até 486. Então, voltamos aqui. 486. Então, vamos lá. Voltamos aqui. Ciro, 550 a 530. E tá aqui, ó. O intervalo que nós estamos falando, que o versículo 5 está falando, de Ciro a Dário, vai dar de Ciro a Dário, mais ou menos aqui, ó, 487. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Acompanha lá, irmão. Tá? E aí entra no capítulo 6, o reinado de Xerxes e Artaxerxes. Tá? Então, esta às vezes, a confusão que dá na linha do tempo aqui, para que a gente entenda do que nós estamos falando nesse aqui. Aí começa, fala de Assuero, Xerxes, aí, ó, entra outra situação. No início do reinado de Assuero, Xerxes, em Persa, esse povo levantou uma acusação contra habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e os seus companheiros escreveram uma carta, né, aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico. Aí é que está, aí eu vou vir para cá, para vocês entenderem. Aqui, ó. Aí o versículo confunde por quê? Primeiro ele faz referência na época aqui, e depois ele faz referência numa época entre Dário e Ciro II. Né? Então, que é justamente aqui, ó, gente, ó a linha aqui, ó. Então, no entendimento da teoria tradicional, esses dois aqui, ó, não estão aqui na frente, como você lendo, pelo menos eu me confundi um pouco. Entendi que eles estavam aqui na frente, aqui, nesse tempo aqui. E, na verdade, eles estão num intervalo entre Ciro e Dário. Eles estão aqui, ó. Eles não estão aqui para frente, tá? Então, vamos lá. Esse camarada chamado Azuero, tudo indica que é o Cambises, e esse Artaxerxes aqui, que eles estão fazendo referência, os estudos e a teoria tradicional, tudo indica que esse falso Esmerdes. Tá? Então, só para entender a sequência, porque volto a falar para os irmãos, a coisa é meio complicada se a gente não estudar e não prestar bem atenção e a gente se localizar na Bíblia. Tá? Muito bem. Agora, o que não interessa para nós? Né? Interessa para nós que dentro da teoria, depois do estudo dos reis ali, tradicional, Esdras 4, do 6 ao 23, não é aqui na frente. Ele fica no intervalo entre o primeiro e o segundo decreto. Esta é a evidência maior. Então, de repente, por que toda essa explicação? De repente, tua cabeça aí está pirando, né? Mas por que toda essa explicação? Porque há, sim, uma confusão e uma impressão que esse capítulo aqui de Esdras, a impressão que dá é que ele está aqui para frente. E não está. Mediante as referências aos reis. Então, eu alinhei lá com vocês que o rei que eles fazem referência, quando eles citam Azuero e Artaxerxes, esse Artaxerxes não é esse camarada aqui que liberou Neemias para vir reconstruir. Olha a confusão. Esse aqui não é esse aqui. Esse camarada aqui é o falso Esmerdes, que se fez passar por irmão desse aqui, que matou o irmão. E esse Azuero aqui é esse aqui. Entenderam agora? Espero que sim.
Por que que é importante? Porque, assim sendo, esse capítulo 4, do 6 ao 23, ele se encaixa entre o primeiro decreto e o segundo decreto. Ok? Depois do segundo decreto, veio um tempo aí que também teve que parar a obra, e aí entrou, então, o terceiro decreto, que é onde, lá da Pérsia, né, depois da rainha Esther, que é o livro de Esther, entra Artaxerxes, que aí sim, este aqui sim, libera Neemias, que era o secretário dele lá, após saberem que Jerusalém tinha sofrido uma guerra lá. Também não assim, não é exato, mas Jerusalém, ela ficava no meio de dois interesses. Olha aqui, ó, vou voltar lá no mapa. Ela ficava no meio desse interesse aqui, ó. Ó ela aqui, ela ficava no meio desse rei, desse aqui, que era tudo Medo-Pérsia, mas esse camarada aqui, na época, se revoltou um pouco e quis brigar com os persas aqui. Só que entre esse negócio de manda a gente para cá e manda a gente para lá, olhe quem está no meio. Com isso, por causa da posição geográfica do país, o que aconteceu? Ele acabou sendo atacado porque não sabia se eles eram mais pro lado dos persas ou mais pro lado aqui do Egito. Assim, de uma forma bem simplista, é isso que aconteceu. Com essa dúvida política, acabaram sofrendo, porque Jerusalém era uma cidade importante já na época, acabaram sofrendo retaliações. Esse é o fato, entendeu? Por isso que, de novo, Jerusalém foi atacada. Tá? Não teve uma provocação direta, né? E aí foi a época que entra a época de Neemias, tá? Com esse rei aqui liberando tudo para Neemias ir lá reconstruir. E aí Esdras viveu também, ele não saiu de lá, né? Ele viveu ali do segundo decreto para o terceiro, ele também viveu toda a história ali, tá? E aí ficamos aqui, ó, nessa situação aqui. A retorno, entra Neemias aqui, depois ele retorna para edificar os muros aqui. Tá? Então, esse espaço aqui que foi trabalhado. Tranquilo? Espero que cada um aí tenha entendido. Se não entenderam, se houve uma confusão de conceito, de rei, meus irmãos, por favor, escrevam ali no chat, tá? Escrevam ali que a gente vai conversando. Vai conversando e vai melhorando aí a explicação. Tranquilo? Agora, por que os inimigos se levantaram contra o povo de Israel? Então, mostra a história que todo esse exílio, e todo esse ataque ali, vai e volta, e impedem, etc. Por quê? Primeira coisa, o povo se misturou com os samaritanos. E se misturou com outras culturas, Egito, Persa, Síria, né? Coisa que Deus falou para não fazer. Devido a essa mistura, nem tanto por ela, mas devido a essa mistura, eles tinham o quê? Eles tinham acabava que tinham outros deuses. E aí, o povo de Deus, ele se envolvia com a idolatria desses outros deuses. Com isso, está na cara, né, que passa a geração, vai se ensinando outra coisa, vai se esquecendo o ensinamento original. Deixaram de praticar cultos e mandamentos. E com isso, vem a rebelião, né? A Bíblia fala muito a respeito disso. Então, Isaías, há 200 anos atrás, ele já profetizava contra Israel, né, e o povo de Judá, toda essa situação. Inclusive, a profecia dele foi tão precisa que ele citou o rei Ciro, né? Que o rei Ciro é que começou ali o primeiro decreto. Tá? Agora, eu quero ler com vocês, para que a gente possa entender, 2 Reis, do capítulo 17 ao 41. É uma leitura longa, então eu peço aos irmãos aí que nos acompanhem, mas é necessária para a gente, toda essa explicação, ela vai ser entendida agora em 2 Reis 17, 17 e 41, né?
Vamos lá. Vendo aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Meus amigos. Da Reis. Perdão aqui. Então, conta a história do que lá? Espera aí, irmãos. Capítulo 17. Vamos lá. 41. É o seguinte. Segunda Reis, capítulo 17, tá? Do 24 ao 41, tá? Pronto, aí. Ali, ó. Origem dos samaritanos. Então, vamos lá, retomando. Capítulo, Segunda Reis, capítulo 17, do 24 ao 41. Depois desses acontecimentos, o rei da Síria mandou buscar gente da Babilônia, e aí diz ali, ó, Cuta, Ava, Mata, Serafim, fez com que as pessoas se estabelecessem na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas, e elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então, após lá o tomar em conta de Israel, né, os samaritanos povoaram lá. Então, clamaram ao rei das Sírias, aqui antes. O que aconteceu? Quando eles entraram no povo de Israel, aqui conta, né, essa passagem, só lembrando, é 2 Reis, capítulo 17, começa no 24, tá? Aqui faltou o início do versículo, mas pode ler o capítulo todo que também dá entendimento. Então, o povo de Samaria começou a morar lá no Reino Norte, né? E chegando lá, o que aconteceu? Conta a história aqui, ó. Aconteceu que Deus libera leões aqui, ó. Então clamaram ao rei da Síria. As gentes que transportassem e fizessem habitar na cidade de Samaria não conhecem os rituais e maneira de servir o Deus da terra, que era Deus, Jeová, né? Por isso enviou leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Então houve um ataque lá de leões por conta de chegaram na terra, né? E a terra, por que acontece isso? Porque Deus prometeu aquela terra era santa, né? Então o que o rei da Síria fez? No caso, a Síria que dominou primeiro a Babilônia, depois vem os medos persas e dominaram a Síria. Mandou sacerdotes para lá, ensinar como fazer. Mas o que aconteceu? Depois que eles acalmaram essa parte aí, vai relatando aqui no versículo, ó, contudo, no 29, contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo segundo sua cultura nas cidades em que habitou. Então, apesar de os sacerdotes terem ensinado o certo, eles rapidamente deixaram de fazer o certo. E aí os babilônicos ergueram uma estátua de Sicote, Benote, os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal, os de Amate e Acima. Enfim, aí ele vai enumerando os deuses aqui. Apesar de que, no versículo 32, eles falam o seguinte, que eles temiam Yahvé, Deus de Israel, mas também não nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs nas nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Então, e aí, enfim, eles não aderiram, né, ao povo, ao culto, à adoração Yahvé, e ficaram por lá e se misturaram. E termina aqui no 41, assim essas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas, e seus filhos e seus descendentes agem até hoje exatamente como fizeram seus pais. Então vejam só aí, ó, como corrompeu o reino do norte lá, né? A ponto de acabar as tribos há muitos anos atrás, tinha já acabado, e eles ainda continuaram toda essa situação. Então, o que é aí, ó? Não sou eu que numerei isso aí. A própria Bíblia diz, no capítulo 17, do 24 ao 41, perdão ali, irmãos, em 2 Reis, confirma o que o povo fez e não deveria ter feito. Tranquilo? Bom, dentro desse tudo que a gente falou, para a gente se
se situar na linha do tempo, na localização geográfica, como falei para os irmãos. Volto a insistir, se tiver alguma dúvida, se eu acabei me equivocando com alguma situação, vocês, por favor, né? Vocês, por favor, falem ali no chat para a gente conversar sobre o assunto. E o que falar de Neemias? Vamos lá. Que é o que nos interessa também. O que dizer de Neemias nesse contexto? Bom, o que dizer de Neemias nesse contexto é muito simples, muito tranquilo. Quando nós, agora ali está certinho, né, meu irmão? Agora sim, né? Primeiro Tiago 1, né? Perdão, não existe primeiro Tiago, né? Deus livre. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E aí nós vamos do versículo 2 ao 18. Vamos ler, tá bom? Muito bem. Aqui explica bem Neemias, né? Não vai falar sobre Neemias, mas explica bem o que Neemias enfrentou. Tiago falando à igreja. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Foi o que aconteceu com Neemias. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Foi o que Neemias fez quando recebeu a notícia sobre o povo dele. Jejuou, orou, pediu como fazer, Senhor, qual é a estratégia? Só que, todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada por ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconsistente em todos os seus caminhos. Está vendo? Coisa que Neemias não fez. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. Lembre-se, Neemias veio do palácio, né? Ele vivia no conforto. Ele, podemos dizer assim, ele era rico, né? O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai, então, a sua flor, e toda a sua beleza e glória se desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Feliz, aí outra parte que Neemias passou. Feliz a pessoa que persevera na provocação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aí já é o que aconteceu com o povo de Israel, né? Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Aliás, Neemias passou por uma situação dessa. Queriam enganá-lo de que ele tinha autoridade em estar no templo. Ele, na hora, ele ficou esperto com o negócio e falou assim, não, eu não posso ir lá. É o sacerdote que cuida dessa parte, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, e a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Está aí. O que dizer de Neemias nesse contexto? É que ele passou por provações, deixou a vida boa que ele tinha lá junto ao rei, claro que depois ele volta, teve que encarar, teve que se doar, teve que escutar o que não devia, teve que ser provado, mentiram, traíram, mesmo assim ele manteve o propósito dele, que era reconstruir, né? Ele não se desviou do foco, que era o quê? Deixar Deus contente. Hoje, atualmente, qual que é o nosso foco? Nosso foco é Jesus Cristo, olhar para ele, olhar para a cruz. Não podemos nos render às tentações do mundo, às fofocas, as próprias tentações, né, internas, de falar mal de um líder,
de achar algum defeito que não existe, de não colaborar com a igreja, né? Falar, mas não fazer, tudo isso. Né? E aí, as níveis para hoje. Note, se você hoje está desanimado quanto à leitura, oração, evangelismo, louvor, contribuição, né? Quanto ao seu lugar no corpo, bom, e propósito de Deus, muito cuidado, pois a obra é inimiga, né? Cuidado para que você não se engane, porque é nesse contexto, nessa situação, é que a gente acaba se enganando bastante, é uma autossabotagem até. Pior do que estar desanimado e atemorizado é desanimar e atemorizar os irmãos de sua igreja e denominação. Entende? Se saiu, se é que está acontecendo alguma coisa, evite estar falando em rodinha, porque, vamos dizer assim, se você está nessa situação, você não é a melhor pessoa para falar da igreja. Dessa forma, você se torna um dos instrumentos do inimigo, né? Só pode, né? Não tem, o coração está cheio de coisa boa, a boca também não vai falar coisas boas. Conclusão. Bom, segundo um ditado oriental, sem a oposição do vento, a pipa não pode voar. Né? Então, para a pipa voar, o vento tem que bater contra. Qual a relação entre esse ditado e a lição de hoje? Vamos ver. Primeiro, na vida não existe sucesso sem luta. Assim como não existe progresso sem oposição. Então, se você quer crescer, se você quer sucesso, se quer um emprego novo, se você quer algo novo, ore para Deus. Se Ele confirmar, tenha certeza de uma coisa, não vai cair de mão beijada na sua mão. Né? Vai existir exatamente isso que nós acabamos de ler. Nenhum grande líder viveu sem ter grandes oposições. Nenhum. Mesmo os faraós lá. Né? Se quisermos prosperar na vida, precisamos entender que o caminho para a vitória está repleto de indivíduos torcendo para a nossa derrota. Olha, a cada dia basta o seu mal. Então, este é certo. Tá? Acordou, este vem mesmo o mal. Então, pense nisso. Quer prosperar na vida? Tenha inteligência emocional para lidar com as oposições. Elas virão e isso não pode desanimá-lo. Tá? E se está vindo, é porque você está avançando no caminho certo. E aí, uma frase aqui. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. De quem que é essa frase? Está lá em João 16:33. Jesus falou, né? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Jesus, de novo, deixou tudo. Ele era o ápice do universo. Deixou tudo para vir e sofrer o que sofreu para morrer por nós. Tá? Por fim, mas se tudo estiver, você, né, estiver desanimado ainda, né, eu convido o irmão a meditar nesse versículo que é 1 João 4:4. Olha só que carinhoso Deus falando conosco. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Né? São de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Tá? Então, tá aqui, ó. Nós somos de Deus, tá? E os venceram quem? Os inimigos. Já está vencido. Só que você tem que ter fé. Lembra lá, 1 Tiago, né? Perdão, eu vá com 1 Tiago, né? Perdão, meu querido. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, está lá. E conta toda a história, né? Falando o quê? Que tem que pedir com fé, não pode pedir duvidando, né? Você tem que acreditar que você é de Deus, já venceu o inimigo. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Tá? Nós temos que confiar, como Neemias confiou, como Esdras confiou, como o povo de Judá confiou. Nós também temos que confiar em Deus. Provações irão vir, tá? Tem que acreditar nisso, irão vir. Vão atrapalhar, vão desanimar, mas siga em frente, olhando para a cruz, olhando para Jesus Cristo. É assim que nós vencemos. Tem que ter inteligência emocional. E isso só adquire com o ensino da Bíblia. Ela vai te fortalecer a cada dia. Não desanime, meu querido. Não desanime. Maravilha? Olha, finalizamos. Muito obrigado. Lição 5. Maravilhoso estar com vocês. Espero que vocês tenham entendido aquela parte ali um pouquinho complexa ali dos reis, né? Da linha do tempo. Mas acredito que com a ilustração, de repente você vendo de novo o vídeo,
você entenda um pouquinho melhor, se é que ficou alguma dúvida, mas volto a dizer, se ficou, põe aí no chat, a gente vai atrás de uma resposta bacana, tá bom? Muito bom estar contigo nessa manhã de domingo, tá bom? Bom, quero falar para vocês, por favor, não esqueçam, né, hoje, Dia dos Pais, nossa, parabéns a todos os pais, que Deus abençoe, a todos com grande sabedoria, tolerância, prosperidade, né? E a escola dominical infantil vai falar o quê? Né, do Dia dos Pais. Noé, exemplo de fé e obediência. Coloque aí teu sobrinho, teu neto, teu filho, vamos falar de Gênesis do 6 ao 10, para entender mais a respeito do que é ser pai. Né? Tá lá no canal Geração Escolhida IBNC, é lá no YouTube, aguardo vocês lá às 10 horas. Tranquilo? Irmãos, mais uma vez, muito obrigado, vamos orar encerrando. Foi um tempo maravilhoso com vocês. Amado e querido Deus, nós te louvamos, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos oferecido, Senhor. Peço em especial hoje uma bênção sobre a vida de todos os pais, Senhor, todos que se sentem seus filhos, enfim, ó Deus, obrigado por ser nosso Pai. E peço também que abençoe o nosso domingo, as nossas famílias, a nossa igreja, o nosso ministério. Seja tudo conforme o vosso propósito. Amém. Obrigado, irmãos. Olha, foi um tempo muito bom para estar com vocês aqui, tá? E eu agradeço muito por estarmos juntos. Um grande abraço para vocês.